Oi. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Dizer os irmãos que é motivo de alegria mais uma vez poder estar aqui compartilhando algo da parte do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade. E desde já eu gostaria de convidar os irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, vamos fazer uma leitura de todo o capítulo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Amém? Então, hoje eu gostaria de tratar com os irmãos um pouco sobre recomeço pós-tragédias. Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar reunidos. E retifico as palavras que o pastor Wellington professou enquanto orava, Pai. Aqui está o teu rebanho que precisa ser alimentado espiritualmente e eu não tenho condições de mim mesmo de oferecer alimento espiritual, mas o teu Espírito pode oferecer. O Senhor Jesus disse que era água viva, o Senhor Jesus disse que era o pão que havia descido do céu. Então te pedimos que nessa noite o teu rebanho seja alimentado, que a tua voz seja ouvida neste lugar, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar esse sermão trazendo à tona um testemunho muito interessante. No dia 14 de abril de 1912, e nós já conhecemos bastante essa história, o navio Titanic ele colidia contra um iceberg. E naquela trágica noite, cerca de 1.517 pessoas morriam em razão do naufrágio do Titanic nas águas frias do mar, do Oceano Atlântico. Algumas pessoas morreram afogadas e outras morreram por causa da hipotermia, por causa das águas geladas. E aí, entre os passageiros que estavam a bordo deste navio, estava lá o reverendo John Harper, que acordou justamente no momento que o casco do navio era rasgado pelo iceberg. Então, imediatamente, o reverendo ele põe o colete salva-vidas em sua mulher,
põe o colete salva-vidas em sua filha, deixa-as a salva no bote salva-vidas, e agora ele volta-se para o grande campo missionário que o Senhor havia lhe concedido naquele momento. Justamente as 1.500 pessoas que estavam perecendo naquele naufrágio. E aí as testemunhas relatam que quando o navio começa a afundar e aquelas 1.500 pessoas começam a morrer, o reverendo John Harper começa a nadar freneticamente de um lado para o outro, perguntando às pessoas se elas tinham convicções de sua salvação. E ele começava a pregar para aquelas pessoas, tendo por base Atos 16:31, tentando persuadir aquelas pessoas para que elas se convertessem ao Senhor Jesus Cristo. E aí a pergunta que fica é: o que leva um homem, como John Harper, a passar os seus últimos momentos de vida se preocupando com pessoas que ele não conhecia e que naquele momento em particular, cada uma estava preocupada com a sua própria salvação em detrimento da salvação de outras pessoas? O que leva um homem a tomar uma atitude como esta? Ele poderia muito bem estar preocupado em procurar um colete, em se salvar e estar junto à sua família. Mas ele se volta para essas pessoas, começa a nadar de uma por uma e a perguntar se aquelas pessoas tinham convicção de salvação e então passa a pregar o evangelho. Com certeza, o que movia este homem era o seu amor por Deus, evidenciado no seu amor para com o próximo. Isso a gente não tem dúvida. A história desse homem torna-se justamente conhecida por conta de uma das pessoas que foi fruto do seu trabalho evangelístico. Um dos homens a qual o John Harper foi até ele, perguntou: você tem convicção da sua salvação? Não tenho. John Harper prega o evangelho para aquele homem não aceita. Então John Harper tira o seu colete e dá àquele homem e diz: olha, você precisa mais do que eu. E vai e sai nadando e pregando para outras pessoas, e depois volta novamente para aquele homem, prega novamente para aquele homem, e depois ele sucumbe morrendo, falando palavras referentes ao evangelho. E aí, anos depois, esse homem, ele conta o testemunho de John Harper e diz que se entregou a Cristo chorando por causa da pregação do reverendo John. Então hoje eu gostaria de analisar a história de Neemias, que em uma atitude semelhante à deste reverendo, compadeceu do seu povo em um momento de grande sofrimento e opróbrio. Veja, fazia cerca de 13 anos que Esdras tinha partido da Babilônia para Jerusalém a fim de concluir a obra de restauração do templo. Ciro emite o decreto e depois Dário retifica esse decreto. Os judeus que estavam em cativeiro são libertados e aí 3 levas de judeus retornam para Jerusalém em épocas distintas. A primeira já havia ido com Zorobabel, a segunda foi com Esdras e 12 anos depois, ou melhor, 13 anos depois de Esdras ter partido, Neemias recebe a notícia da situação da cidade de Jerusalém. Já faziam 142 anos desde o cativeiro babilônico. A política religiosa desse novo império que havia surgido, que era o Império Persa, ela misturava elementos do zoroastrismo com elementos da tradição do panteão de deuses tradicional. E aí o que é que esses novos imperadores, que vieram no Império Persa, adotavam como política religiosa? Eles não apenas permitiam o regresso dos seus cativos de volta para as suas terras natais, como também eles financiavam esse regresso. E aí, o Império Medo-Persa é justamente a ferramenta que Deus usa para cumprir a sua promessa acerca do retorno dos cativos, dos judeus, para a sua terra natal. E aí o intuito dos persas era fazer com que os deuses tivessem a sua ira aplacada para que houvesse paz durante todo o império. E é interessante que, embora esse convite, esse decreto tenha sido emitido, poucos foram os judeus que aceitaram. Muitos optaram por permanecer na terra fértil que era a Babilônia. Cerca de apenas 50 mil homens, fora mulheres e crianças, acataram o convite de retornar para Judá.
E isso foi fruto do estudo, né, que a gente vai perceber que durante o Império da Babilônia, quando os judeus estão cativos, as sinagogas são estabelecidas, e aí o estudo da Torá é massificado, e influenciado por esses estudos, é que muitos judeus piedosos acatam ao convite de Ciro e de Dário, e aí retornam para a terra de Judá. E aí nós vamos ver que esse estudo exerceu de fato grande influência sobre eles, permitindo o regresso. E aí o que nós percebemos nesse capítulo 1, meus irmãos, é uma tônica muito forte. Nesse primeiro capítulo é que o servo de Deus, ele não é indiferente aos sofrimentos, ou melhor, não é indiferente ao povo de Deus. Nós vamos ver em todo o livro de Neemias que ele vai tratar justamente sobre reforma, tanto estrutural da cidade de Jerusalém e do templo, mas também sobre uma reforma espiritual. Nós vemos no capítulo 1 essa tônica que o servo de Deus não é indiferente ao povo de Deus. Nós vemos no capítulo 2 que o servo de Deus ele não apenas ora, mas ele age. Nós vemos no capítulo 3 que o povo de Deus em conjunto deve trabalhar para a reconstrução, restauração espiritual de si. E aí, por diante, nós vamos vendo as atitudes que um servo de Deus deve tomar mediante as tragédias. E aí eu queria ver com os irmãos 3 pontos que vão mostrar justamente, confirmar o fato do servo de Deus ele não ser indiferente ao povo de Deus. E a primeira coisa que confirma isso é o fato de que o servo de Deus, ele se interessa por saber o estado do povo. E nós vamos ver isso nos versos de 1 a 4. Veja que vai dizer o seguinte: palavra de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Como eu já falei sobre a política dos impérios Medo-Persa, nós vamos perceber que na política da antiga Babilônia, era comum eles deportarem o povo. Entretanto, eles deportavam apenas os nobres da terra, com o intuito de que esses nobres pudessem servir no Império Babilônico. A classe mais baixa, se a gente pode colocar assim, das cidades que eles pilhavam, ficava na própria terra por fins de tributação. Por exemplo, Nebuzaradan vai invadir Jerusalém, vai levar os nobres e vai distribuir vinhas para os pobres, justamente para que eles produzissem alguma coisa e o império então pudesse tributar aquilo que estava sendo produzido. Nós vamos ver isso em Jeremias 39:10. Entretanto, esse império ele cai e o novo império persa ele surge. Neste novo império, os cativos eles continuam com os mesmos benefícios que os cativos tinham no Império Babilônico, ou seja, de poder galgar cargos altos dentro da corte. Nós vamos ver exemplos de Ester, vamos ver exemplos de Mardoqueu, exemplos do próprio Neemias, que durante esses impérios tinham altos cargos relativos à corte. E aí Neemias é justamente um desses homens que alcança esse alto posto na corte. A função de Neemias como copeiro, meus irmãos, não era uma função de um simples garçom. Neemias não era apenas aquele homem que administrava as comidas da realeza, mas era uma função de confiança, porque Neemias ele precisava provar a comida do rei para verificar, para evitar que o rei morresse, fosse assassinado em razão de envenenamento. E esse cargo não coloca Neemias apenas como um escudo para proteger o rei de uma possível tentativa de assassinato, mas é um cargo que estabelecia confiança. Se a gente fosse olhar para Neemias, é como se ele fosse um braço direito do próprio rei, um homem de alta confiança. E aí nós vamos ver que Neemias tinha essas responsabilidades de proteger o rei. Neemias estava a uma distância de Judá de aproximadamente 1.580 quilômetros. Essa era a distância entre Suzã e Jerusalém.
levava cerca de 4 meses de viagem para que Neemias pudesse chegar de Suzã para Jerusalém. E o que eu acho interessante é que Neemias está nessa cidade distante, Neemias está ocupando um alto cargo dentro da realeza, Neemias está desfrutando de conforto na cidade de Suzã, que era uma cidade fortificada, mas, embora Neemias estivesse com todos esses privilégios, Neemias se preocupa com o povo de Deus. Nada do que Neemias estava passando de benesses lá na cidade de Suzã impediu Neemias de se preocupar com o povo de Deus. 3 tipos de pessoas são comuns nós encontrarmos em nossa vida cotidiana. Nós vamos encontrar pessoas egoístas, nós vamos encontrar pessoas oportunistas e nós vamos encontrar pessoas altruístas. As egoístas são aquelas pessoas que elas possuem um amor exagerado pelos seus próprios interesses, a despeito do interesse de outras pessoas. Essas são as pessoas egoístas. As oportunistas são aquelas que tiram proveito de uma oportunidade em benefício próprio. Elas se aproveitam da oportunidade para tirar alguma vantagem. E as altruístas são aquelas que demonstram um amor desinteressado pelo próximo. Então perceba, o último grupo de pessoas altruístas é uma contraposição ferrenha aos 2 primeiros grupos. O altruísta, ele não possui um amor exagerado pelos seus próprios interesses, assim também como ele não tira proveito de uma oportunidade. O seu amor é desinteressado, ele não oferece ajuda a uma pessoa, ele não oferece auxílio ao seu próximo, buscando tirar alguma vantagem daquilo. Não, é um amor desinteressado. E aí, o que leva Neemias a se interessar por um povo que estava distante, em opróbrio e em miséria? Se interessar por uma cidade que ele nem sequer conheceu, porque os relatos vão mostrar que Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias deve provavelmente ter nascido em razão do cativeiro. Uma geração quase completa já havia passado. Então Neemias não conhecia a cidade, Neemias sabia as histórias, mas não tinha presenciado fisicamente, não conhecia ainda presencialmente Jerusalém. Então o que leva esse homem a se interessar por uma cidade distante, por um povo que está passando por miséria e sofrimento? Com certeza, meus irmãos, é o seu amor por Deus e o seu amor altruísta pelos seus irmãos. Neemias era, com certeza, um homem ligado com os céus. Se a gente for dar uma passadela por cima de todo o livro de Neemias, nós vamos perceber que em ao menos 17 vezes Neemias faz menção de atividades de oração. E em pelo menos 11 vezes quem está orando é o próprio Neemias. Então perceba que Neemias era um homem de oração, era um homem que gostava de orar. Era um homem que gostava de se conectar aos céus através dos seus joelhos drobados. Ele era um homem leigo, porém ele era fiel. E não é por coincidência que o nome de Neemias tinha o significado de Deus tem consolado. Embora Neemias estivesse desfrutando de todos os benefícios da realeza, ele não deixou de se preocupar com a situação do seu povo. Então Neemias era um homem abnegado, era um homem que se preocupava com o povo de Deus. E aí, meus irmãos, a resposta dada por Anani é aterradora. Veja o que Anani diz: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, como eu já falei inicialmente, 2 turmas de judeus já haviam retornado a Jerusalém. A de Zorobabel retorna em 537 a.C. e a de Esdras em 457 a.C. Ao que tudo indica, houve uma tentativa frustrada por parte dos samaritanos em participar da reconstrução do templo. E aí, pelo fato de Esdras ter impedido esses samaritanos de participar, eles fazem uma denúncia perniciosa ao rei Artaxerxes, e aí o rei, à mão armada, interrompe
todo o projeto empreendido por Esdras de reconstruir o templo e de reconstruir a cidade de Jerusalém. E aí isso traz muita humilhação e muita tragédia para os judeus que estão vivendo lá no cativeiro. 142 anos se passaram e os muros da cidade continuavam derrubados. 142 anos se passaram e as portas continuavam queimadas pelo fogo. As condições, meus irmãos, da cidade não era mais a mesma. Jerusalém não era mais aquela cidade pomposa, não era mais aquela cidade fértil. A fome imperava na cidade. E as condições eram tão críticas que você vai ver lá em Neemias capítulo 13, que os próprios levitas abandonaram o serviço a Deus no templo para irem ao campo cultivar o seu próprio alimento. E isso era obrigação das outras tribos. Eles deveriam sustentar os levitas. Mas a miséria era tão grande que a nação não tinha condição de sustentá-los. E eles vão cultivar os seus próprios campos, a fim de não morrerem de fome. Não obstante a tudo isso, a oposição era ferrenha à reconstrução. Esdras enfrentou isso, Neemias vai enfrentar isso com Tobias e com Sanbalate. Ninguém queria que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Então, oposição e humilhação era constante. Neemias ia enfrentar essa realidade. E aí nós vamos perceber que os muros caídos e as portas queimadas pelo fogo representavam nada menos do que vulnerabilidade, vergonha, desprezo, humilhação. E era nessa situação que o povo se encontrava. O povo havia voltado, mas não havia repovoado a cidade. O povo havia voltado, mas não estava cultuando ao Senhor. O povo havia voltado, mas ainda não estava se alegrando na presença do Senhor. Jerusalém estava não só desarmada, mas completamente abandonada. Essa era a situação da cidade. E aí, quando Neemias ele escuta todo esse relatório, ele tem justamente uma atitude digna de uma pessoa piedosa. A primeira resposta de Neemias é se compadecer do povo que está sofrendo. Neemias ele não é um ouvinte apático. Ele escuta aquele relato e o impacto é tão forte que ele se senta e ele começa a chorar. Ele faz aquilo que Paulo disse, ele chora justamente com os que choram. Ele não foi um ouvinte apático, ele se sentiu impactado por a notícia. Ele não se sentiu beneficiado pelo fato de ele estar numa cidade distante e fortificada, pelo fato de ele estar comendo do bom e do melhor na mesa do rei. Não, ele se colocou lá em Jerusalém. Através da oração, ele se colocou como um daqueles que estavam sofrendo o desprezo, a fome, a vergonha de ter os muros derrubados. E aí, meus irmãos, Neemias passa dias chorando e lamentando e jejuando por causa da situação da cidade. Como um homem piedoso, Neemias ele não apenas chora, ele ora e jejua em favor do seu próprio povo. E aí, meus irmãos, ele toma uma postura diante da situação. Neemias era um homem de postura. Quantas pessoas não estão, durante esse período de Covid-19, chorando pelas vítimas, pelas pessoas que morreram, pelas pessoas que estão acamadas? Quantas pessoas não choraram com o 11 de setembro? Quantas pessoas não choraram com as vítimas de Brumadinho? Quantas pessoas não choraram com a tragédia de Suzano? Muitas pessoas choraram. Mas a pergunta que fica é: quais delas tomou uma postura bíblica? Qual delas se dispôs a orar por as pessoas que estão sofrendo impactos dessas tragédias? Foram poucas as pessoas que tiveram uma postura bíblica. E aí, como Hernando Dias Lopes fala, quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus pela solução deste problema. E aí Neemias ele compreende essa realidade. Ele não poderia ouvir aquele relato e permanecer inerte. Ele não poderia ouvir aquele relato e permanecer da mesma maneira que estava, como se aquilo não gerasse nenhum impacto sobre a sua vida. Ele precisava tomar uma atitude. E aí ele se aproxima do povo
embora estivesse distante, por meio da oração. Ele se coloca como aquele que tampa a brecha por meio da oração. Ele jejuma, ele se esvazia, ele se humilha para que o seu povo fosse beneficiado. Ele não ora, não jejua e não se humilha em benefício próprio, mas em benefício do seu povo. É essa a atitude de Neemias. Meus irmãos, isso é um exemplo magnífico de piedade cristã. Essa é a verdadeira essência da lei, porque ela demonstra onde de fato estão as prioridades de Neemias. As prioridades dele não estavam em ele desfrutar de uma boa posição lá ao lado do rei Artaxerxes. As prioridades dele estavam em amar a Deus de todo o coração, de todas as suas forças, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Essas eram as prioridades de Neemias, em evidenciar o seu amor por Deus através do relacionamento com o seu próximo. E essa é a realidade que é apresentada no Novo Testamento por João. Ele vai dizer em sua primeira epístola: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então não basta perguntar a respeito da situação da pessoa, não basta ouvir a respeito da situação da pessoa, mas precisa-se tomar uma atitude em relação ao sofrimento daquela pessoa. Se você não quer ter responsabilidade com o problema de uma pessoa, é melhor que você não pergunte a situação que ela está vivenciando. É melhor que você não tenha conhecimento, porque se você é povo de Deus, se você é servo de Deus, e você indaga a respeito de uma pessoa, e ela lhe diz o seu estado de sofrimento e de dor, e você não toma uma postura bíblica de orar e de buscar resolver a situação daquela pessoa, você está pecando contra o Senhor, seu Deus. Você não está amando ao Senhor, seu Deus, e nem ao seu próximo como a si mesmo. Então, se você não quer ser responsável, não pergunte. E aí nós compreendemos, nesse primeiro ponto, que o povo estava em grande desprezo e sofrimento. Nós percebemos também que a postura de Neemias diante das notícias é uma postura piedosa. Ele escuta, ele se compadece do povo e ora pelo povo. Entretanto, a gente pode se perguntar, o que levou o povo a sofrer esse tamanho flagelo? E é o que nós vamos ver a seguir. Nós vimos que o servo de Deus não é indiferente ao povo de Deus, primeiro porque ele se interessa pelo povo de Deus. E agora nós vamos ver que o servo de Deus não é indiferente ao povo de Deus, porque ele se identifica com o povo de Deus. Isso está expresso nos versos de 5 a 7. O versículo 5 vai dizer que Neemias irrompeu em oração e declarou: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Meus irmãos, quando nós olhamos a maneira que Deus ele escolheu para se relacionar com Israel no Antigo Testamento, nós vamos ver que é a mesma maneira que os suzeranos do Antigo Oriente Próximo se relacionavam com os seus vassalos. Um termo era assinado, testemunhas eram reivindicadas para presenciar aquele termo, e aí o suzerano estabelecia com o seu vassalo o seguinte: olha, eu vou te dar terras, vou te dar proteção, e você vai permanecer fiel a mim, e vai permanecer cuidando da terra que eu lhe der. Esse era o modelo de tratado de suzerania do Antigo Oriente Próximo. E aí Deus faz esse mesmo tratado com Israel. Deus dá uma terra a Israel, tira Israel do Egito, dá a terra de Canaã e diz: olha, cuidem da terra, né? Protejam a terra, mas sobretudo permaneçam fiéis a mim. Se vocês permanecerem fiéis, vocês vão ter bênçãos no campo, na cidade, as suas mulheres vão ser férteis, vocês vão ter bênção em várias coisas, ou seja, Deus está prometendo bênçãos para o povo, se o povo permanecer fiel. E aí eu vou ser com vocês, vou lhe dar proteção, se vocês permanecerem fiéis. Mas, se vocês desobedecerem, se rebelarem contra mim, sanções e punições recairão sobre vocês. E esse tratado foi firmado, e Deus tomou a terra e os céus como testemunha de que Israel estava firmando um tratado
com o Senhor. Então Neemias, ele inicia a sua oração justamente reconhecendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus não é um mero suzerano, detentor de uma pequena porção de terra, mas Deus é o dono de toda a terra. E Israel é o seu vassalo, Israel é o seu servo. E Neemias prossegue a sua oração e reconhece que o Senhor é fiel à aliança. Ele diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Então perceba, Deus vela por cumprir tudo aquilo que foi firmado entre ele, o suzerano, e Israel, o seu vassalo, o seu servo. E aí Neemias continua reconhecendo justamente que Deus permanece fiel. E se Deus permanece fiel, não houve ruptura da aliança por parte de Deus em relação a Israel. E isso deve chamar a atenção do povo. Deus, ele continua fiel e ele continua velando por cumprir a sua palavra. Ele não apenas cumpre as promessas e as bênçãos que ele prometeu a Israel, mas ele também cumpre as punições e as sanções que ele prometeu caso Israel permanecesse em rebeldia contra o Senhor. E aí, meus irmãos, não são poucas as vezes que a fidelidade de Deus ela tem sido entendida de maneira equivocada. Perceba que a ordem nesse tempo tem sido invertida. O homem passou a crer que Deus lhe deve alguma fidelidade. O homem acha que Deus é devedor a ele de alguma coisa, quando na verdade Deus não é. Não são poucas, meus irmãos, as pessoas que agem com determinismo, pensando que se eu sou povo de Deus, aquela vaga de emprego tem que ser minha. Se eu sou povo de Deus, aquele carro tem que ser meu. Se eu sou povo de Deus, aquela casa tem que ser minha. E aí eles começam a agir como os sionitas. Nós temos a terra, nós temos as promessas, nós temos o templo, então tudo é nosso. Deus vai nos dar tudo, porque nós temos uma aliança com Deus. E é um entendimento totalmente equivocado da fidelidade de Deus. E aí quando essas pessoas elas não alcançam estas coisas, elas se decepcionam. E aí elas começam a colocar em xeque a fidelidade e a bondade do Senhor. Não é? Entretanto, a fidelidade de Deus, meus irmãos, não é a nós. A fidelidade de Deus não é a igreja. A fidelidade de Deus não é as pessoas, mas tão somente a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a si mesmo. As orações e súplicas que nós fazemos diante do Senhor não devem ser feitas baseadas nos nossos caprichos, não devem ser feitas baseadas naquilo que nós queremos, mas devem ser feitas baseadas na palavra de Deus, baseadas na vontade de Deus, porque a fidelidade de Deus é a sua palavra. É dessa maneira que nós devemos orar. Ele é fiel para cumprir a sua palavra e não os nossos caprichos. Perceba, uma nova aliança foi formada conosco por meio de Jesus Cristo. E nessa aliança, meus irmãos, nos foi prometido a presença do Senhor Jesus, nos foi prometido o consolo do Senhor Jesus, mas também nos foi prometido tribulações, provações, perseguições. Então o Senhor vai cumprir a sua aliança, nos consolando e nos confortando, sim, mas Ele também vai cumprir o que Ele disse que iria acontecer: perseguições, tribulações, provações, flagelos, porque Ele é fiel para cumprir todo o seu desígnio e não apenas a parte que nos convém. É assim que se é a fidelidade de Deus. Mas, como eu já disse anteriormente, se Deus permanecia fiel à sua aliança, se não foi Deus que promoveu alguma ruptura com Israel, por que o povo estava passando por sofrimento? Por que o povo estava passando por flagelo se Deus permanecia fiel à sua aliança? E a resposta Neemias vai dar no versos 6 e 7. Ele vai dizer: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado.
agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Ou seja, foi Israel quem pecou. Foi Israel quem rompeu a sua aliança com Deus. E o cativeiro babilônico é justamente uma dessas sanções prometidas por Deus. Se vocês forem rebeldes, eu vou dispersar vocês entre as nações. E é justamente isso que acontece com Israel. O reino do norte desobedece ao Senhor, cai em completa idolatria. E aí os assírios levam esse povo embora. O reino do sul, ao invés de olhar para o cativeiro do reino do norte e se converter dos seus pecados, eles fazem justamente o contrário. Eles olham para a situação do reino do norte e continuam em atitude de idolatria. Não se arrependem de seus pecados, não se voltam para o Senhor e por isso, como consequência, são deportados para a Babilônia. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que, em consequência deste rompimento, 120 anos após o cativeiro, e o povo ainda estava colhendo as consequências do seu pecado. Meus irmãos, o pecado é terrível. 120 anos se passaram. Uma geração quase que completa havia envelhecido na Babilônia, distante da sua terra. E a nova geração que estava nascendo já estava se aculturando aos padrões babilônicos. Não conhecia o templo, não conheciam as festas. Por quê? Por causa do pecado do povo. O pecado tem consequências danosas. E essa geração colheu as consequências do pecado da geração anterior. São poucos os que retornam à terra natal, né? Uma parte envelhece na terra, não tem mais condições de voltar. A outra parte está aculturada, já exerce altos cargos no governo, não quer voltar para a sua terra natal. E os poucos que voltam passam por sofrimento, por desprezo e por humilhação. As consequências do pecado são terríveis. Nós precisamos ter cuidado com isso. Mas o que chama mais atenção, meus irmãos, nas palavras de Neemias, é justamente a sua própria identificação com o povo. Ele se identifica como um dos transgressores. Perceba, Neemias está em Suzã, cidade fortificada, num alto cargo servindo ao rei, desfrutando do bom e do melhor. O que Neemias poderia dizer? Bom, se eles estão em miséria, a culpa é deles. O pecado é deles. Eu estou aqui desfrutando do bom, isso significa que Deus tem me abençoado. Mas essa não é a postura de Neemias. Neemias reconhece, se identifica com o povo e se coloca como um dos transgressores. Ele declara: eu e o meu povo temos pecado. Neemias foi claro, meus irmãos. Ele não tentou ser genérico ou obscuro, pedindo perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, ele estipulou: Senhor, nós pecamos. E no que foi que nós pecamos, Senhor? Nós pecamos porque nós não obedecemos os mandamentos, os decretos e as leis. Neemias foi específico. Essa situação veio sobre nós, Senhor, porque quebramos a tua aliança. E em que nós quebramos a tua aliança? Nos mandamentos, nos decretos e nas leis que o Senhor nos outorgou. Neemias, ele não tem em mente apenas o decálogo. Ele não está falando aqui apenas dos 10 mandamentos. Embora os 10 mandamentos sejam o cerne da aliança de Deus com Israel, ele não está falando apenas disso, mas sim de todas as estipulações que Deus havia firmado com Israel. As leis cívicas, as leis morais e as leis cerimoniais. Israel havia pecado em tudo contra o Senhor. Então perceba, não havia nada em Israel, nem em Neemias, em que eles pudessem reivindicar fidelidade ao Senhor. Não havia nada que eles pudessem dizer: olha, Senhor, nós pecamos nisso e nisso, mas acertamos naquilo e naquilo outro. O Senhor pode ser fiel para conosco porque nós acertamos. Não, nós pecamos em tudo. Nós quebramos toda a aliança. Não há nada em nós que nos faça merecer o teu favor. É isso que Neemias diz em sua oração.
Ele reconhece que as punições que o povo estava sofrendo eram punições devidas. E aí, meus irmãos, à luz de Tiago 2,10, nós vamos perceber que quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, é culpado de quebrar toda a lei. Então, meus irmãos, se nós fôssemos olhar para a nossa situação, em contraste com a situação de Israel, nós perceberíamos que nós, tal como eles, não teríamos nada ao que reivindicar a fidelidade de Deus. Porque tal como eles, nós somos tão pecadores quanto. Porque todos os dias nós tropeçamos em muitas coisas. E se eu tropeço apenas em um ponto da lei, eu sou culpado de quebrar toda ela. E o pior, o padrão da nova aliança é muito maior. Porque se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança nos era dito, olha, não matarás, no Novo Testamento nos é dito que se eu me encolerizar contra o meu irmão sem motivo, eu já sou digno de julgamento. Então é um padrão altíssimo. Quantas e quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e percebemos o quão merecedores das punições de Deus nós éramos. Tal como Israel, merecíamos todas essas punições. E aí, meus irmãos, algumas pessoas estão olhando para o Covid-19 e estão fazendo o que sempre fazem, colocando em xeque a fidelidade de Deus. Não é possível que exista um Deus fiel. Não é possível que exista um Deus bom e tantas tragédias como essa tenham acometido a sociedade. Isso é impossível. Mas a pergunta que fica é: será que tragédias como essa que nós estamos vivenciando apontam para um Deus tirano e infiel ou para um homem desesperadamente corrupto? Com certeza é para um homem desesperadamente corrupto, porque Deus continua fiel à sua aliança e Deus continua sendo bom. Então, meus irmãos, nós vimos que o servo de Deus não é indiferente ao povo de Deus, primeiro, porque ele se interessa pelo povo de Deus, pelo seu povo. Nós vimos que o servo de Deus não é indiferente ao povo de Deus, porque ele se identifica com o povo. E nós vamos ver agora que o servo de Deus não é indiferente ao povo de Deus, porque ele importuna a Deus pelo seu povo. Isso está expresso nos versos de 8 a 11. Se você fizer uma análise desses versos, você vai ver que depois de ter confessado os pecados do seu povo e se identificado como um dos pecadores, Neemias agora vai fazer uma das coisas que Deus gosta, ou seja, ele vai recorrer à importunação a Deus por meio da palavra. E Deus gosta de ser importunado por sua palavra. Ainda que Israel e Neemias não tivessem nada em si mesmos que pudessem fundamentar o seu pedido de auxílio a Deus, eles tinham a palavra do seu Senhor. Eles tinham a palavra do suzerano. Embora Neemias ele não desenvolvesse nenhuma função de sacerdócio ou nenhuma função relativa ao ofício dos levitas, isso não impediu Neemias de ser um conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia profundamente tanto as penalidades, como também as bênçãos contidas na promessa. Assim também como Neemias conhecia o episódio em que Israel quase foi extinto por causa da sua rebeldia. E que por meio da intercessão de Moisés, o povo foi preservado. Está lá em Deuteronômio 9, 25 a 29. O povo peca e Deus diz: olha, Moisés, esse povo é muito duro, esse povo é muito rebelde. Eu vou exterminar esse povo todinho agora e vou fazer uma nação grande diante de você. E aí Moisés se coloca como intercessor entre Deus e o povo. E aí Deus preserva aquele povo em razão da intercessão de Moisés. Então nós vamos ver que a postura de Neemias nesse momento de calamidade enfrentado por Israel é justamente uma postura semelhante à de Moisés. Ele vai colocar-se como um intercessor entre Deus e o povo. Não basta orar, meus irmãos. A oração ela precisa ser bíblica e fundamentada naquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Não é porque a gente pode orar, a gente pode balbuciar um bocado de coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então a gente precisa fazer uma oração bíblica.
Lá em Hebreus 6,18, nos é dito que uma das duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é a promessa. Então, a promessa de Deus é inquebrável. Deus não quebra as suas promessas. Moisés, ele sabia disso quando ele intercede a Deus. Quando Moisés vai interceder a Deus pelo povo, ele ora tendo por base a promessa feita aos patriarcas. E aí Neemias faz a mesma coisa. Ele intercede a Deus tendo por base a promessa. Ele ora a palavra de Deus. Então veja, é a promessa que nos encoraja a interceder por nós e pela igreja. Ela é a âncora, conforme Hebreus, da alma, firme e segura. É a promessa de Deus. Imagine que você está num barco, no meio de um lago, e aí você dispõe de uma âncora, e a margem do lago está à sua frente. Então você lança essa âncora na margem, e aí você começa a partir da âncora se puxar para essa margem, puxar o barco para essa margem. E a margem é justamente a vontade de Deus. E a âncora é a promessa. Então é através da oração por base na promessa que nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. É quando nós oramos a palavra de Deus que nós começamos a nos caminhar para o centro da sua vontade. Perceba que a promessa ela não serve aos nossos propósitos, mas sim aos propósitos de Deus. Muitas pessoas utilizam as caixinhas de promessas, isoladas para fundamentar os seus próprios propósitos, as suas próprias concepções. Mas as promessas de Deus não servem aos nossos caprichos, mas sim ao cumprimento pleno de sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas aí, meus irmãos, nós vemos, à luz de Hebreus, que essa é uma parte da âncora. Existe uma segunda parte. E essa segunda parte se faz presente também na oração de Moisés e de Neemias. E é o fato de Israel ser o povo de Deus. Ou seja, eles carregam o nome do Senhor. Tanto Moisés quanto Neemias expressam preocupação pelo nome do Senhor. Perceba que quando Moisés vai interceder, ele se preocupa com isso. Por quê? Ele vai dizer, Senhor, se o povo for destruído completamente no deserto, o que é que as outras nações vão pensar? Vão pensar que o Senhor é um tirano que tirou o povo do Egito para matar no deserto. Então, se Deus fizesse isso, o seu nome seria mal visto por outras nações. E Moisés tem essa preocupação. A mesma situação é encontrada nas entrelinhas na oração de Neemias. Se o povo fosse perecer ali pós-cativeiro, a promessa de Deus que havia sido profetizada por Isaías, da qual Ciro tinha conhecimento, iria se mostrar infrutífera. Ora, se Deus havia prometido que Ciro ia permitir que o povo retornasse e reconstruísse a cidade, se essa promessa não fosse cumprida cabalmente por Deus, o seu nome estaria em xeque entre as outras nações. E aí Neemias ora tendo por base disso. Se em um extremo da âncora nós temos a promessa de Deus, no outro nós encontramos justamente o juramento que Deus faz pelo seu próprio nome. É isso que Hebreus vai dizer. O autor vai dizer, olha, não tendo Deus por quem jurar, jurou por si mesmo. Porque não há ninguém maior do que Deus. Então ele jura pelo seu próprio nome. Então veja que essa âncora está firmada na promessa, assim também como está firmada no nome do próprio Deus, no seu juramento. Então perceba que Neemias e Moisés oram-se tendo por base esses dois elementos da âncora. E por fim, nós vemos um terceiro ponto. Nós vemos aqui uma âncora de 3 partes, como comumente ela é formada. E é o fato de que o povo ainda era seus servos e o povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Então, meus irmãos, apesar dos pecados de Israel, eles ainda eram povo de Deus. A obra redentora que Deus havia realizado, tirando o povo da terra do Egito, não podia ser anulada. E conforme Hebreus, nós vamos ver que o propósito de Deus
era de mostrar de maneira mais convicta a imutabilidade da promessa para quem? Para os herdeiros da promessa, ou seja, ao povo que ele havia escolhido, a igreja. Os propósitos de Deus são para com esse povo. Então perceba que a preservação do povo e de nós hoje como igreja de Deus, o novo Israel, se fundamenta justamente na graça e no amor incondicional de Deus. Nada a gente pode fazer para diminuir o amor de Deus por nós, nem tampouco para aumentar. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Então perceba como a oração de Neemias é bíblica. Ela tem por base a promessa, tem por base o nome do Senhor e tem por base o fato do povo ser povo de Deus. É uma oração bíblica. Então, meus irmãos, tragédias como a de Brumadinho, como a de Suzano e essa do Covid-19 que nós enfrentamos agora, elas nos mostram o quão terrível é as consequências do pecado cometido por Adão no Éden. Elas servem para lembrar nós que somos homens e muitas vezes pretensiosos e arrogantes, que por mais que nós desfrutemos de benesses na vida, distante de Deus, nós estamos terrivelmente perdidos. Essa é uma realidade. A aliança entre Deus e Adão foi quebrada no ato da desobediência de Adão. Então, todo filho de Adão que não ingressa em uma nova aliança com Deus por meio de Cristo, está fadado a sofrer as mesmas penalidades que Israel sofreu em decorrência do cativeiro babilônico. E isso aconteceu por quê? Porque Israel quebrou a aliança com o Senhor, seu Deus. Adão também quebrou essa aliança. Então, se nós não ingressarmos numa nova aliança por meio de Cristo, nós estamos fadados a receber as mesmas sanções e penalidades que Israel sofreu. E aí, meus irmãos, eu gostaria de concluir este sermão com 3 breves aplicações. E a primeira delas é que nós não devemos ser indiferentes ao sofrimento do povo de Deus. Primeira aplicação, eu, você, nós não podemos ser indiferentes aos sofrimentos do povo de Deus. O pregador Lu vai dizer uma coisa bem interessante naquelas músicas dele, né? Ele vai dizer, o gelo da vida louca congelou os corações. E é interessante porque essa frase, meus irmãos, ela retrata uma realidade atual. O bombardeio das tragédias que nós vemos nas redes sociais e nas mídias parece que nos tornou apáticos ao sofrimento alheio, não é? Muitas pessoas recebem vídeos de mortes brutais no seu WhatsApp e elas olham aquilo ali sem sentir um impacto. Elas não, porque assim, é como o pastor Kelto certa vez falou no seminário, não tem como eu ver uma pessoa sendo brutalmente assassinada e eu não fraquejar das pernas e cair sentado, porque é uma barbárie muito grande para que eu permaneça apático àquilo que está acontecendo. Isso não é normal. E parece que o bombardeio das mídias, o gelo da vida louca, como diz o pregador Lu, está fazendo isso com os nossos corações, nos tornando apáticos. Veja, esse mês eu estava me dirigindo até a casa da minha mãe, e enquanto eu estava me dirigindo até lá, um senhor se acidentou na sua motocicleta atrás de mim, né? Aí eu e a Helena paramos para socorrer aquele senhor. E aí, enquanto a gente estava preocupado em socorrer o senhor, uma outra pessoa vem correndo se preocupando em filmar o ocorrido. Meus irmãos, isso é terrível. Graças a Deus que não foi algo grave, mas se fosse algo grave que precisasse de socorros imediatos, a pessoa, em vez de estar ligando para o SAMU, para os bombeiros, ou prestando algum tipo de socorro, a pessoa estava preocupada em divulgar a tragédia. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas, em vez de se preocupar em atenuar a tragédia, em atenuar a desgraça, as pessoas estão muito mais preocupadas em divulgar. E a gente precisa ser empáticos para com o sofrimento nosso próximo. Neemias expressou essa preocupação para com o seu povo, não é? Sem nunca ter conhecido a cidade, mesmo estando a quilômetros de distância, ele indagou sobre o povo. Ele perguntou.
E aí a pergunta que fica é, nós estamos passando por uma grande pandemia, pessoas têm sido acometidas por vários flagelos, pela própria Covid-19, pelo próprio desemprego, né, por tantas outras coisas, e a quantos irmãos aqui da nossa própria congregação, a gente pelo menos se dispôs a perguntar como aquele irmão estava. Quantos de nós fizemos isso? Irmão, como é que você está? Está tudo bem? Vai tudo bem na sua casa? A sua despensa está ok? Quantos? A quantos nós perguntamos? Por quantos irmãos nós temos orado? E eu não me refiro à oração pública, mas à oração particular. Quantos irmãos nós temos colocado em oração diante do Senhor? São poucos. Com Cristo, meus irmãos, é sim, sim ou não, não. Ou a gente ama ou não ama. E esse amor precisa ser evidenciado como Neemias evidenciou. Ele não foi indiferente ao sofrimento do seu povo. A segunda aplicação que eu queria trazer nessa noite é que nós devemos desenvolver o hábito de orar e de nos identificar com o povo de Deus. E esse foi o tema que foi abordado pelo presbítero André hoje na EBD. Parece cômico, se não trágico, que o povo de Deus não tem o hábito de orar. Seria cômico se não fosse trágico. Toda reforma, meus irmãos, ela se inicia com oração. E o livro de Neemias vai deixar isso muito claro. Antes de toda a reforma empreendida com ele começa o livro com a oração. Não é? Joelhos que não se dobram jamais serão capazes de erguer vidas. Se os nossos joelhos não se dobrarem, vidas não poderão ser erguidas. Isso é uma realidade. E com isso eu não quero dizer que a oração é mais importante que a palavra. Eu não quero dizer que a oração produza conversão. Mas sim que toda a nossa atividade ministerial, toda a nossa atividade, nossa desenvoltura cristã, ela precisa estar regada em oração. É essencial, é salutar, meus irmãos. Como eu já disse anteriormente, ao menos 11 vezes ao decorrer do livro, Neemias foi encontrado em atividade de oração. A reforma que ele empreendeu, ela se inicia com oração, 4 meses Neemias orando, ela se desenvolve em base de oração, Neemias está todo tempo orando a Deus, e termina com oração, com eles dedicando o muro em oração ao Senhor. Então nós precisamos orar, orar e orar. Não é tempo de outra coisa, é de orar. Nós precisamos orar ao Senhor nosso Deus. Como o André falou hoje, a oração deve ser prioritária. Paulo disse a Timóteo, antes de tudo, pois. E André explicou bem, próton, a ideia de primeiro. A gente precisa orar. Lembra lá em Atos, quando há aquela discussão entre o servir às mesas, o que é que os apóstolos dizem? Não convém que nós deixemos o ministério da oração e da pregação para servir às mesas. E a ordem é justamente essa. Primeira oração. Nós precisamos orar, meus irmãos. Precisamos desenvolver esse hábito. E outra coisa, essa oração e esse jejum que nós precisamos empreender, sobretudo nesses dias de pandemia, precisa ser acompanhada de atitudes práticas. Porque não adianta eu orar e jejuar, não adianta eu me consagrar se isso não redundar em ação prática. Isso precisa ter uma ação prática. É o que Neemias faz, ele ora, e aí quando ele se apresenta diante do rei, tendo conhecimento de como funcionava a política dos Medo-Persa, ele suplica ao rei que lhe conceda o favor, ou seja, ele usa a sua influência para que o rei conceda madeira e recursos para que a cidade seja reconstruída. Então a gente precisa orar e precisa em seguida ter uma atitude prática. Vamos supor, a gente tem aqui o programa de oração e a gente ora por políticos justos. O que é que eu devo fazer? Orar. E na hora da eleição é obrigação minha procurar quais os políticos que se enquadram mais na agenda de Deus, nos propósitos de Deus e eleger aquele cara. É esse o propósito da igreja. Porque às vezes a gente se acomoda, meus irmãos, com o simples fato de orar. Né? E entendo o que eu vou dizer. O irmão está passando por uma dificuldade financeira. Aí pede oração no culto de oração. Aí a igreja diz, nós vamos orar. Aí ora e despede o irmão do irmão vazias. Às vezes 2, 3, 4 pessoas têm condição de suprir aquela necessidade, mas não supre. Porque, eu já orei, já é suficiente. Não. Nós precisamos ser empáticos e agir
em favor do nosso próximo. Foi isso que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Né? O bom samaritano resgatou o cara, curou as feridas do cara, pagou a conta e disse: se ele consumir mais alguma coisa, na volta eu pago. E, exatamente, oração e ação. A gente precisa orar e agir. O Senhor vai dizer isso lá em Isaías 58, o jejum que agrada a Ele. Solta as ligaduras da impiedade, socorra os necessitados. É isso que agrada ao Senhor. Disciplinas espirituais devem nos levar a uma vida de praticidade cristã. E isso é evidenciado no seio da igreja, no convívio com os irmãos e no relacionamento com o próximo. É assim que deve ser vivenciado. Mas nós também precisamos nos identificar com o povo de Deus, meus irmãos. Neemias, ele reconhece os pecados do povo como seus pecados. Ele vai dizer: nós temos pecado contra o Senhor. Ou seja, nós somos um corpo. E se uma pessoa padece, todo o corpo sente. Lembra do que o Senhor Jesus ensinou? Qual é o modelo de oração do Senhor Jesus? Perdoai as nossas ofensas. É no coletivo. A gente precisa orar confessando os nossos pecados. E o que é interessante é que o modelo que Jesus ensina de oração, dentro do contexto do Sermão do Monte, não é para que a gente ore confessando os nossos pecados apenas na oração pública, não. É na oração particular. Porque Jesus diz o quê? Quando for orar ao seu pai, entre no teu quarto, feche a porta e ore em secreto. Ou seja, nos nossos momentos íntimos com o Senhor, nós precisamos reconhecer os pecados da igreja como os nossos pecados. Precisamos nos identificar com o povo de Deus. E uma última aplicação, meus irmãos, entre em aliança com Cristo. Se você tem percebido que, embora frequentando a igreja, embora carregando o título de cristão, você não confia plenamente na obra do Senhor Jesus, eu preciso te dizer que existe uma grande possibilidade de você ainda estar fincado com a aliança adâmica. E a gente viu que nessa aliança adâmica, o homem é merecedor do pecado, da morte. Por quê? Por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e todos os homens têm como consequência natural a morte. Se você não reconciliar-se depressa com Cristo, com Deus, por meio da aliança feita com Cristo, a tua sentença vai ser morte. A tua sentença vai ser destruição. O Covid-19 vai ser o pouco dos males que tu vai sofrer. Tu precisa imediatamente entrar em aliança com o Senhor Jesus. O sangue dessa nova aliança, ele já foi vertido, né? E Cristo já cumpriu perfeitamente a aliança com o Pai. Ele cumpriu todos os requisitos dessa nova aliança. Então, se você não se reconciliar com Deus por meio de Cristo, você vai ser incapaz de, por suas próprias forças, voltar-se para o Senhor. Você não consegue. Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, por meio de Cristo, você que se encontra nesse estado, pode ser reconciliado com Deus. E não só reconciliado, mas ser capacitado a cumprir os requisitos dessa aliança. Porque, como já foi falado aqui no culto de oração por Natan, essa graça não é só salvífica, mas capacitadora. Os padrões elevados do Novo Testamento podem ser satisfeitos pelo Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Então essa aliança está sendo ofertada a você nesta noite gratuitamente. Então, se você não está nessa aliança, entre nessa aliança por meio do sangue de Jesus. Entretanto, se você já faz parte dessa nova aliança e devido a algum pecado, você tem sofrido as consequências, ore hoje mesmo arrependido. Olhe como Neemias orou e ore de maneira semelhante. Importune a Deus lembrando das promessas contidas na palavra. Importune porque Ele gosta de ser importunado, principalmente quando a gente lembra Ele das suas palavras. Lembre-o do sangue vertido do seu Filho na cruz do Calvário. Lembre-o, peça para que Ele olhe para você através de Jesus Cristo. E aí, lembre-se que você foi resgatado através desse sangue,
do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Lembre-se que você ainda é povo de Deus. Nada do que você faça vai te excluir desse arraial. Porque o Senhor Jesus está segurando você nas mãos e ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Você ainda é povo de Deus. Hoje mesmo, essa mesa de perdão, ela está sendo oferecida a você. Então corra para ela e se farte. Faça como Neemias. Ore arrependido. Porque se você orar arrependido, se você vir se fartar nessa mesa, a sua vida será restaurada. Como aquele povo pós-cativeiro foi completamente restaurado. Amém? Então agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.